Nova Manhã. Entrevista. Seguimos no assunto, né, Michele Trombelli? O nosso contato agora com o professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC Minas e professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, em Belo Horizonte. Professor, bom dia, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Roberto. Bom dia, Michele. É uma satisfação grande estar com vocês. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, professor Vladimir. Antes da gente entrar na situação interna da Venezuela em si, há algumas análises de que talvez esse seja um dos maiores testes diplomáticos para a política externa do Brasil no atual governo Lula. O senhor concorda com isso, essa questão da Venezuela? Em tese, a gente tem uma possibilidade da diplomacia de carreira, a diplomacia presidencial. Nas relações internacionais e no direito internacional, se pede primazia às regras do direito, né, aquelas estabelecidas das boas relações, e o pragmatismo. O governo, independente qualquer que seja, tem que estar atento ao interesse nacional e aquilo que ameaça a sua integridade. Você acabava de comentar, ao falar do concurso nacional unificado, a gente teve um desastre ambiental no Brasil, uma quebra da nossa produção de arroz, e Roraima, no norte, e todo o centro-oeste, Tocantins, Mato Grosso, são áreas de fronteira agrícola que depende dos insumos importados da Venezuela para os fertilizantes, ureia e calcário em especial, sem contar que ele compra alguns produtos exatamente dessa fronteira norte do Brasil, portanto, para garantir qualidade de vida, emprego, sustentabilidade, o Brasil precisa ter uma boa relação. Fora isso, tem mais de 500 mil venezuelanos já residindo no Brasil, e o Brasil é mediador para que haja normalidade naquele país e eles possam, se assim desejarem, retornar àquele território. Não à toa que Brasil, Colômbia estão com uma postura, vamos dizer, mais amena, sem tomar partido, já declarar vitória para um lado ou para o outro, porque são aqueles que pragmaticamente têm mais potencial impacto, não só pelo fluxo de comércio, mas também o fluxo migratório que interfere na sua realidade interna. Professor, como é que o senhor classificaria esse processo eleitoral lá na Venezuela, em meio a essa situação em que Maduro já tomou posse para um novo mandato? A oposição, por sua vez, diz ter provas de que a eleição ocorreu de maneira irregular e de que ela, sim, seria a vencedora nesse caso. Era muita ingenuidade imaginar que o Maduro pudesse, de algum modo, deixar o poder caso fosse efetivamente derrotado, e aí eu queria ouvir um comentário do senhor em cima da questão da transparência no processo por lá. Roberto, pelo sentido de que houve ingerência ao longo do processo, vamos colocar aí, dos 6 anos, na própria nomeação dos membros da composição, houve ingerência com prisões de oposicionistas, houve ingerência pela recusa de aceito de inscrição de candidatas e candidatos do processo, tudo caminhava para indicar que dificilmente, apesar de um processo eleitoral supostamente tranquilo, com possibilidade de participação esmagadora da população, que acabou ficando em menos de 60%, lembrando que parte está fora do país e já havia suspeita mesmo se a porcentagem seria muito alta, bem, de que haveria uma transição tranquila entre o governo atual para eventual vitória da oposição. O regime venezuelano, com essas características, portanto, recebe pressões internacionais para conduzir um processo muito melhor do que a eleição de 2018 ou 2016. Lembrando que em 2018 sequer a oposição concordou em participar do pleito e depois teve o presidente da Assembleia, um oposicionista, se cantando como presidente e tendo sido reconhecido por uma série de países, e a partir daí sanções econômicas duríssimas da União Europeia e dos Estados Unidos foram aplicados contra o país para tentar reverter o processo, pressionando a população a ter dificuldades econômicas e, com base nisso, manifestar-se e forçar o governo a mudar. Então, Roberto, como você comenta, essa transparência deve ser medida em 2 aspectos. Primeiro, sobre o processo eleitoral venezuelano. A exigência de que todas as urnas sejam verificadas é contrário ao modelo venezuelano, que estabelece que 56% das urnas têm
tem que passar por um processo de dupla verificação de cada um dos canhotinhos dos votos individuais pelos extratos de cada urna. Portanto, a exigência agora, pós-processo eleitoral, de que a lei seja ignorada e todas as urnas sejam reconferidas, é fora do processo. Porém, os observadores internacionais pressionam para que não só a legislação venezuelana seja cumprida, mas um processo duplo de transparência ocorra. E é muito preocupante, tendo a 1h da manhã anunciado os resultados sem cumprir todas as exigências da própria legislação, que envolveria o extrato subdividido em cada sessão eleitoral. Me estranhou demais ontem à tarde, por volta de 2h30 no horário de Brasília, o CNE, que é a junta eleitoral deles, ao lado do presidente Maduro, homologar a eleição. No nosso processo eleitoral, a diplomação e um discurso dos eleitos é uma data posterior. Portanto, de alguma forma estranha. Michele, só uma última nota para complementar o que o Rafael disse. A nota diplomática do Brasil foi de 10h da manhã, portanto, antes desse evento de 2h. Eu esperava uma nova nota que, por enquanto, não veio. A nota que veio ontem à noite, às 10h, foi apenas sobre as violências que ocorrem no país. Pois é, essa diplomação que o senhor citou é equivalente à posse, então não haverá posse, porque havia expectativa de que a posse ocorreria somente em janeiro, se eu não me engano. Então, é como se ele já tomou posse, foi eleito, no dia seguinte tomou posse, Tô no é isso? poder, vou seguir, né? Oficialmente não, mas foi muito estranho esse fato de um evento da Justiça Eleitoral, que na Venezuela é um outro poder, executivo, legislativo e judiciário, poder eleitoral e poder popular estão aí como separados, organizar um evento que deveria transmitir a imagem de lisura do processo, transparência, equidistância entre as partes, sendo que o coletivo do CNE tem representantes, inclusive, da oposição, faz o anúncio oficial certificando as eleições com um dos candidatos à mesa. Isso é o que me estranhou demais. Se a ideia era mostrar unidade nacional, transferiu exatamente dúvida do processo. O professor, o senhor teme pelo arrastar das manifestações agora? Porque me parece que a população ontem já começou a sair às ruas, fala-se que a Corina Machado, que é a opositora do Maduro, teria convocado a população a ir para as ruas se manifestar e protestar contra a eleição. Como é que o senhor imagina que possa ficar a situação lá na Venezuela a partir desse resultado? Aproveitando o nome da Corina, ela foi recusada, né, pela Justiça Eleitoral de participar, portanto, por isso que outro candidato apareceu, mas ela é a liderança. E me preocupa o fato dela também não ter agendado uma coletiva de imprensa e publicamente externalizar o seu ponto de vista e as questões ficarem nos rumores ou conversas indiretas. Você está certo em chamar a atenção sobre essa preocupação. E eu, inclusive, receio de isso contribuir para a própria fala do Maduro, que pode ter batido aqui no Brasil sobre o banho de sangue, ele ameaçando, mas pode ter batido lá na Venezuela a memória do Caracazo, a memória da tentativa de golpe pós-Constituição, Constituição 99, tentativa em 2002, de violência que ele acusa ser praticada pela oposição, o que ele chama de fascista, o que ele chama de extrema-direita, o que ele chama de apoiadores do imperialismo internacional, o que justificaria violência recíproca para os dois lados. Então, tendo os apoiadores do Maduro a sensação de que precisam também ir às ruas, se esses grupos se encontram, a violência não é só das manifestações que fogem do controle e eventualmente praticam depredações ou choques com a polícia ou transeúntes, como pode partir mesmo para uma guerra civil, um confronto muito mais pesado. Tá, só para fechar, então, não é errado se a gente fala que é uma ditadura com eleição, né, professor? Pois é, um regime fechado, um regime híbrido. Eu, tecnicamente, evitaria a terminologia ditadura, porque ela estaria associada à impossibilidade absoluta de oposição, fechamento do Congresso, ou pelo menos conluio entre eles, e o regime venezuelano ainda tem parte dessas características. Portanto, uma democracia falha, um regime híbrido ou um regime fechado, eu usaria. Tudo bem, professor Vladimir Feijó. Mas aí por tecnicalidade minha, desculpa, Michele. Sim. Sim, não, mas foi bom.
Professor Vladimir Feijó, doutor em Direito Internacional pela PUC de Minas, também professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen de Belo Horizonte. Muito obrigada mais uma vez por conversar e esclarecer muitos aspectos aí dessa política internacional pra gente. Até a próxima. Contem comigo sempre. Abraço, bom trabalho. Obrigado. Valeu.